Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora estudar como o SVM pode ser usado para resolver problemas de classificação não lineares. Então, quando a gente tem classes linearmente separáveis, é trivial usar hiperplanos, né, retas, como superfície de decisão. Agora, e quando nós temos dados, por exemplo, como esses que estão sendo mostrados aqui, nessa figura? Eu tenho uma classe aqui no centro, vermelho, e uma classe aqui ao redor nas bordas em azul. Não tem como separar essas duas classes usando um hiperplano de separação. Então, a ideia é a gente usar o kernel trick, né? A gente mapear dados do nosso espaço de atributos original para um espaço de maior dimensão. Por exemplo, se esses dados aqui forem mapeados por um espaço 3D, em que, por exemplo, aqui eu posso usar um kernel gaussiano. Aqui no centro, imagina, ele vai mapear o vermelho para uma região alta aqui do eixo Z, saindo da tela, né? Enquanto que os azuis estão mais na periferia, vai ficar mais lá embaixo do plano. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um cenário parecido com esse aqui, ó, em que eu vou conseguir passar um hiperplano aqui no meio e separar os azuis dos vermelhos. Essa é a ideia da SVM não linear. Então, qual que é a ideia do mapeamento? Uma função φ, por exemplo, de R2 para R3. Como entrada, eu tenho vetores bidimensionais. Quando eu aplico φ em x, eu estou aplicando φ ó, em x1 e x2, que são as coordenadas 2D do meu vetor x. Ora, uma possível transformação seria essa. Ó. Eu vou levar o elemento x1, x2 vai ser mapeado para x1 quadrado, raiz de 2x1, x2, x2 quadrado. Tudo bem? Aqui não é xi, é x1. Então, aqui tem três componentes, é um vetor no R3. Do plano, ele foi para o espaço. Tudo bem? No espaço de maior dimensão, aí sim eu uso hiperplano e consigo separar os nossos dados. Essa é a grande sacada do kernel SVM. Bom, existe um teorema, um resultado teórico aí, que é o teorema de Cover, né? E o que ele fala? O teorema de Cover fala o seguinte: se eu tenho um problema de classificação de padrões e eu consigo mapear ele de maneira não linear para um espaço de maior dimensão, é mais provável de que lá no espaço de maior dimensão ele seja linearmente separável do que ele era no espaço de características original, tudo bem? Dado que o espaço não é densamente populado. Então, se tiver uma densidade muito alta de pontos, isso aqui acaba não sendo satisfeito. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, a importância desse teorema de Cover é que ele nos dá garantias de que é possível, sim, separar classes de maneira linear, com hiperplanos, mesmo que originalmente elas não sejam linearmente separáveis. As duas classes estão uma assim sobre a outra, mas eu consigo aplicar um kernel para um lugar que aí as coisas separam melhor. Tudo bem? Então, se as transformações forem não lineares e as dimensões suficientemente altas, é sim possível tornar o problema linearmente separável. Então, pessoal, olha que legal que é. A formulação matemática do problema é igualzinha à versão original que a gente viu nos vídeos anteriores. Qual que é a diferença? Ó, a função objetivo que eu quero maximizar aqui, ó. Isso que é o problema dual, né? Lembra? A única diferença, olha quem que é aqui, ó. É o φ aplicado em xi e o φ aplicado em xj, certo? Essa é a única diferença. Aí a solução é aquela. Eu vou ter aqui a minha função de saída g de x, que é o sinal da função f. É o sinal de quem? Desse termo aqui, ó. Lembra que lá o meu vetor w estrela era w estrela vezes x
Só que aqui o W estrela ali era o alfa I, YI, XI. E aí eu multiplicava pelo XJ, quer dizer, na verdade aqui é o X. É o X que está entrando aqui, ó. É o X que eu quero classificar. Então nem tem J aqui. É o X puro. Esse aqui, ó, que eu estou observando agora, é uma amostra nova. A diferença é, aqui aparece φ de xi transposto, φ de x normal. Eu estou mapeando x para esse espaço de maior dimensão. E também a solução do B estrela, pessoal, ó, o B estrela que aparece aqui, ele também fica igualzinho ao anterior, só que aonde aparecia x é φ de xi e onde era j, φ de xj. Aqui sim é j, porque o somatório mais externo, vocês lembram? Eram os vetores de suporte cujo alfa era menor que c, o j, né? E o xi, aí sim, todos os vetores de suporte. Só colocar, aplicar φ aqui e aplicar φ. O problema é, tá, como que eu projeto esse operador de mapeamento φ? Porque muitas vezes, pessoal, pode ser inviável. Olha só, aqui foi fácil, porque eu estava saindo do plano 2D e indo para o espaço 3D. Poxa, eu só coloquei uma coordenada. Agora, pense o seguinte, como que eu faço para mapear do plano, que é o R2, para o R100, pessoal? Como eu vou ter que criar 98 coordenadas adicionais? Quais que eu vou criar? Como que eu vou projetar essas coordenadas? Não é nada trivial esse problema, tudo bem? Ainda de modo que eu consiga separabilidade linear, não posso colocar qualquer coisa lá como coordenada. Eu vou estar simplesmente gerando features aleatórias lá no meu... Vai parecer ruído, não é fácil isso. E outra coisa, pode ter até dimensão infinita. A solução, agora sim, é o kernel trick, né? Veja, pessoal, toda a formulação matemática do problema, ó, aqui vocês podem pensar que tem um transposto. Toda a formulação matemática do problema, olha só, aparece φ de xi transposto, φ de xj. Então, eu só preciso saber, eu não preciso saber as coordenadas dos pontos nesse espaço de maior dimensão. Eu só preciso saber quanto que vale, como que eu calculo o produto escalar entre dois vetores nesse espaço de maior dimensão, tá vendo? Se eu souber o produto escalar, eu resolvo aqui. Se eu souber o produto escalar, eu resolvo aqui. Se eu souber o produto escalar, eu resolvo aqui. Então, na verdade, eu nem preciso do φ. Eu só preciso do quê? Olha lá, não preciso conhecer o mapeamento, apenas como realizar produtos escalares. Então, a gente define aqui uma função kernel, ou uma matriz de kernel, K de xi, xj. Cada elemento dessa matriz de kernel, ela vai ter o produto escalar dos dois vetores mapeado naquele espaço de maior dimensão. Então, olha que legal. Vamos usar esse exemplo do R2 para o R3. Então, se o meu φ original tinha duas coordenadas, e eu vou levar ele para R3 fazendo primeira coordenada ao quadrado, raiz de 2 vezes a primeira vezes a segunda, segunda coordenada ao quadrado. Tudo bem? Esse é o meu φ, tá, pessoal? Esse é o meu φ. Olha só que interessante. Então, o xi, pessoal, é um xi1, x1i, x2i. O meu xj arbitrário, x1j, x2j. Olha quem que é o kernel aqui, ó. Supondo esse mapeamento aqui, ó. O kernel, pessoal, vai ser o φ de xi transposto vezes o φ de xj. Então, quando eu aplicar o φ no xi, ó, de duas coordenadas, eu vou passar a ter três. Então, aqui elas, ó. A primeira ao quadrado, raiz de 2 vezes a primeira vezes a segunda ao quadrado. Quando eu aplicar o φ no xj, mesma coisa. Vou ter três coordenadas. Primeira ao quadrado, raiz de 2, primeira pela segunda, segunda ao quadrado. Só que isso, fazendo a distributiva aqui, pessoal, o que que dá? Dá lá, xi,
x1i quadrado, x1j quadrado, mais 2x1i, x2i, x1j, x2j, mais x2i quadrado, x2j quadrado. Ora, mas quem que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, nada mais é o quadrado do primeiro, duas vezes pelo segundo, quadrado do segundo. É o quê? É o quadrado do produto escalar dos dois vetores originais. Dá para entender? Olha lá, ó. Eu estou fazendo o produto escalar. Por quê? Quanto vale o produto escalar de xi e xj? Então, eu vou pegar lá x1i, x1j, mais x2i, x2j. É o primeiro com o primeiro, segundo com o primeiro, com o segundo. E eu somo. É a definição de produto escalar. Só que está elevado ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro é isso aqui. Duas vezes o primeiro pelo segundo é isso aqui. O quadrado do segundo é isso aqui. É justamente essa função que a gente aplicou aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, ó, quem que é a matriz de kernel aqui? Esse aqui é o famoso kernel polinomial de ordem 2. Então, eu vou calcular minha matriz de kernel para todos os elementos da minha base. Eu vou fazer o produto escalar do 1 com 1, do 1 com 2, do 1 com 3, do 1 com n. Depois o 2 com 1, 2 com 2, 2 com n. 3 com 1, 3 com 2, 3 com n. Fazer uma matriz quadrada n por n. Vai ser minha matriz de kernel. Só que eu vou fazer o produto escalar e elevar ao quadrado, se eu quiser de ordem 2. Se eu quiser de ordem 3, o polinomial de ordem 3, faço o produto escalar e eleva ao cubo. Tudo bem? Aí, só tendo essa matriz de kernel, acabou o meu problema. Eu não preciso conhecer o mapeamento. Então, ó, quando que uma função de kernel é válida? A gente diz que uma função de kernel satisfaz as condições de Mercer se ela dá origem, essa matriz KJI e kx e kxj, essa matriz quadrada n por n, se ela for positiva, semidefinida, onde o elemento ij da matriz é o kernel aplicado em x e xj. Isso significa, na prática, que os autovalores são todos maiores ou iguais a zero, pessoal. Essa é a ideia das condições de Mercer. E os matemáticos aí sabem o seguinte, eles já provaram, existem vários exemplos de kernel que o pessoal usa na prática e que satisfaz as condições de Mercer. Primeiro deles é o kernel polinomial, de ordem D. Quem que é o kx e xj? Nada mais é que o produto escalar do x igual xj elevado a d. Kernel polinomial de ordem D. Kernel gaussiano, quem que é? É ESP de menos a norma ao quadrado da diferença sobre sigma, que é um parâmetro que controla a variância aqui do kernel gaussiano. Tudo bem, pessoal? Terceiro, sigmoidal. Por exemplo, a tangente hiperbólica é uma função. Hyperbolic tangent. Tangente hiperbólica de xi escalar xj. Também é outro possível função de kernel. Tudo bem, pessoal? Interessante notar que o kernel gaussiano, por exemplo, ele dá origem, é como se eu tivesse um espaço de infinitas dimensões, né? É como se eu estivesse projetando xi num espaço lá de infinitas dimensões e o xj também. Tudo bem? Se eu fosse pensar em termos dos mapeamentos φ, né? Os φ lá. Kernel gaussiano, ele vem quando eu uso um φ de infinita dimensão. Então, muito bacana, né? Então, essa é a ideia. Na prática, pessoal, os SVMs, na implementação aí de scikit-learn, de bibliotecas padrão, eles sempre usam kernel e margens suaves, né? Para lidar com sobreposição e classes não linearmente separáveis, que é a maioria dos problemas do mundo real. Certo, pessoal? Bom, então, antes da gente terminar, quais outros desafios que existem? Veja, o SVM é um classificador binário, né, pessoal? Ele é projetado para duas classes. Como que eu aplico o SVM no caso de múltiplas classes? Essa pergunta aqui, pessoal, também vale, ó,
lá para o perceptron, lembra? Para o Adaline, que a gente viu lá nos vídeos anteriores do curso, para a regressão logística. Todos os classificadores binários, eu posso pensar em estratégias de torná-los multiclasse. Então, ó, a ideia é reduzir um problema multiclasse para vários problemas binários. Então, as duas abordagens mais conhecidas para fazer isso são essas duas aqui, ó. A primeira é fazer o famoso um contra todos. Então, ó, eu generalizo a função discriminante retornando um score. Então, é como se eu não pegasse o signal lá, mais um ou menos um. É uma função soft. Ela não me retorna os labels das classes, ela me retorna um score, número real. E aí, dentre todos os valores retornados pelas funções discriminantes, eu tomo o máximo. Então, eu vou lá e calculo o score para a classe 1, o score para a classe 2, o score para a classe 3, né? E aí eu tomo o máximo. Na prática, é como se a gente fizesse assim, ó. Eu vou classificar classe 1 contra todos. Então, é 1 versus all. Classe 1 contra todos. Depois, classe 2 contra todos. Classe 3 contra todos. Classe 4 contra todos. Tudo bem? Eu posso fazer isso. Certo? Se bem que aqui, quando eu tomo o score, né? Quando eu calculo o score, tem uma medida contínua na saída, eu vou estar meio que fazendo 1 versus 2 tem um score. 1 versus 3 tem outro score, né? E aí eu meio que pego o maior dos scores. Bom, 1 contra 1. Esse aqui, qual que é o problema? Ele tem muitas combinações, porque eu vou fazer n tomados 2 a 2, que é n menos 1 sobre 2. Então, eu vou lá, vou fazer assim, ó, vai ter várias disputas, pensa que é um torneio. Então, vai lá, classe 1 contra classe 2, quem venceu? 1 contra 3, quem venceu? 2 contra 3, quem venceu? E aí vai, cada vencedor recebe o voto. No final, o maior vencedor, o que recebeu mais votos, vai ser o campeão, e aí é ele que eu vou atribuir aquela amostra para aquela classe. Então, qual que é o problema óbvio aqui? Se o número de classes é muito alto, pessoal, vixe, aí complica, né? Problema lá de, sei lá, 50 classes, 100 classes, fica praticamente inviável, né? Fazer essa abordagem do um contra um. Aí a gente tem que ir meio para o um contra todos. Deu para entender? Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as considerações que eu gostaria de fazer aqui. Então, isso aqui vale também para o Perceptron, para a regressão logística, para o Adaline, qualquer classificador binário, se eu posso usar essas estratégias aqui. Tem trabalhos descrevendo como que se faz, e tem muitas outras abordagens, né? Para o SVM e tal. Então, assim, é possível generalizá-lo para multiclasses. Bom, pessoal, então era isso que eu queria. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Nos vemos em breve aí com mais vídeos de reconhecimento de padrões. Até mais. É isso aí.